Fala pessoal, beleza? Bom, então vamos continuar aqui um novo conteúdo, seguindo a partir aqui de geometria molecular, tá? Vamos falar então de simetria molecular, beleza? Esse conteúdo, se você pega lá pelo livro do Schreiber, ele não está após essa parte de teoria da órbita molecular, geometria, ele não é logo após isso. Esse conteúdo ele vem dependendo da edição, né, da versão do livro, tá lá no capítulo 6, né, por aí, 5, 6, mas na mais atual, se eu não me engano, está no capítulo 6. Tá? Capítulo então de simetria molecular. Então vamos lá, o que é simetria, gente? Geralmente simetria a gente relaciona muito a um tipo de simetria. Quando nós olhamos para uma borboleta, para o nosso rosto, né, o rosto de uma pessoa, ou alguma coisa que tem dois lados iguais, a gente fala que aquilo é simétrico, né? Mas isso é um tipo de simetria. Aqui eu coloquei essa figurinha porque ela é um exemplo bem interessante de vários outros tipos de simetria. Aqui nas asas de uma borboleta nós temos uma simetria bilateral, né? No caso uma simetria, uma reflexão. E hoje vocês vão entender que isso é um tipo que é muito comum na natureza, né? Esse tipo de simetria, mas que existem vários outros que são muito importantes para moléculas, certo? Para que a gente identifique em moléculas. Então, nós temos uma primeira operação de simetria, que é a operação de rotação. Bom, mas o que é uma operação de simetria? Né? Você pode ficar com essa dúvida. Uma operação de simetria, gente, é uma ação que é realizada e que após essa ação, num dado objeto, o objeto se repete. Tá? Ele assume uma posição idêntica, não necessariamente igual, né, mas idêntica à inicial. Como assim, professor? Agora ficou confuso. Vamos pegar o exemplo aqui de uma molécula de água. Um exemplo hipotético aqui, né, teórico, aliás, da molécula de água. A molécula de água ela tem aqui um átomo de oxigênio. Ignorem essas letras por enquanto, tá? Que eu vou já explicar o que é. Ela tem aqui um átomo central de oxigênio, dois átomos de hidrogênio, um em cada ponta, né, formando esse ângulo. Lá, essa geometria é explicada até pela teoria de repulsão, correto? Bom, beleza. E aí, gente? Partindo disso aqui, imagine que esse átomo de hidrogênio ele é um átomo de hidrogênio, é o átomo A, e esse da frente que é o átomo B. Eles são idênticos, né? São dois átomos idênticos. Se você gira 180 graus, nesse sentido aqui que ele está mostrando, a molécula se repete, mas os átomos são outros, né? Outros que eu digo assim, o átomo de hidrogênio que estava lá atrás, ele veio para frente e o que estava na frente foi lá para trás. Ah, mas tem alguma diferença em termos de propriedade, em termos da estrutura? Se você não soubesse, se você chegasse agora, né, não soubesse que a molécula tinha girado, você ia saber que houve a rotação? Não. Então, como você não percebe essa diferença, existe a operação. Então, a operação, a ação é a rotação, ele gira em torno de um eixo. Eu acabei de falar, em torno de um eixo. Então, existe ainda o que nós chamamos de elemento de simetria. O elemento é um elemento imaginário em torno do qual a operação ocorre. No caso, a operação de rotação, ela ocorre em torno do eixo de rotação. Tá? Então, a operação ela vai ocorrer em torno do eixo de rotação. Ah, e esse C, professor? Isso aqui, gente, é uma notação que nós utilizamos em química, tá? Para representar as operações de simetria. No caso, C significa eixo de rotação. Uma operação, né? Na verdade, está associada a esse eixo. Mas é um eixo porque ele está identificando esse eixo aqui. E o 2 é o número desse eixo, é a ordem do eixo. Tá? Como é que eu sei o valor da ordem, professor? O valor da ordem, gente, basta você pegar 360 graus, que é uma rotação completa, certo? E dividir pelo valor da rotação que ele faz.
360 dividido por 180, por exemplo, vai dar 2. Então você vai ter que o C é igual a 2. Da mesma forma, se eu quiser saber o ângulo de rotação, é só pegar 360 dividido por 2, vai dar 180. Tá? Isso significa, gente, que se eu fizer duas rotações seguidas, né, consecutivas, eu volto os mesmos átomos para as mesmas posições. Tá? Se eu puder marcar aquele hidrogênio de maneira diferente, esse hidrogênio aqui que está com asterisco, a gente consegue perceber que ele retornaria ao final, né, ao final das operações, retornaria para a posição inicial. Tá? Isso a gente consegue observar também em moléculas com geometria piramidal. Aqui, ó, a gente teria um exemplo da amônia, né? O nitrogênio mais acima e os 3 átomos de hidrogênio mais abaixo. Então a gente consegue fazer uma rotação de 120 graus. 360 dividido por 120, eu tenho então um C3. Aí você imagina, nossa, professor, isso é muito abstrato, né? Uma coisa assim, eu tenho que ficar imaginando a molécula. Sim, gente, você tem que ficar imaginando a molécula e girando no espaço. Das duas, uma. Como a gente está nesse momento de muito digital, né? A gente está nesse momento de distanciamento e que as pessoas estão mergulhando muito nos recursos digitais. Então procurem ferramentas para simular moléculas, geometria molecular. Pesquise na internet. Eu vou colocar um site aqui que eu achei muito bom, gosto muito dele, e vou colocar para que vocês usem. Uma opção também é o FET Colorado. FET é com PHET, tá, pessoal? É um projeto da Universidade do Colorado que inclusive vocês já usaram aqui em outras aulas, né? Algumas simulações. O FET Colorado não tem nenhum, pelo menos até onde eu vi, eu não encontrei nenhuma simulação de simetria, mas tem simulação de geometria. Tá? Aí de geometria você já consegue visualizar bastante. Beleza. Eu vou já dar alguns exemplos disso, tá, pessoal? Outra operação de simetria, gente. Operação de reflexão. Lembra lá das asas da borboleta, né? Então, operação de reflexão. A reflexão nós representamos então por um sigma, tá? Como é essa reflexão? Aí, vamos lá. Pega na molécula de água. A molécula de água tem, então, um sigma, dividindo aqui ele a metade, tá? Um sigma V e um outro sigma V que está cortando, né, todos os átomos ao meio, fatiando os átomos ao meio. Mas ele não tinha um C2, professor? Ele tem. Ele continua tendo o C2 aqui em cima, o eixo de rotação aqui em cima. Tá? E vai ter ao mesmo tempo dois planos de reflexão. Inclusive, esses planos são sigma V, ou seja, sigmas verticais, porque eles estão paralelos, eles são paralelos ao eixo C2. O que diz se o plano é sigma V é se ele estiver paralelo ao eixo C2. Tá? Se ele estiver perpendicular, ou seja, estiver formando um ângulo de 90 graus, cortando então o eixo, ele é um sigma H, é um plano horizontal. A gente pode fazer, inclusive, gente, um exemplo aqui com o benzeno, né? Aí o benzeno, nossa, tem muita operação de simetria, tá? Mas aqui, ó, se você procurar somente por reflexão, nós temos um plano que passa aqui de cima a baixo, um plano que reflete, né, tudo para um lado e para o outro. Outro que passa em outros planos, né, em cada sempre que nós temos ligações aqui, ó, eles passam, né? Temos também planos entre as ligações, ó, aqui, tá? Depois eu vou fazer exemplos com vocês, tá, pessoal? Então nós temos 6 planos só nisso que eu expliquei, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui. Então são 3 e mais 3 entre as ligações, 1, 2 e 3. 6 planos, correto? E nós temos ainda um último plano, um 7º plano, que é o plano, já que a molécula é aromática, não é isso? O aromático ele está em um plano, a molécula é planar,
Então esse é o próprio plano da molécula, que corta todos os átomos ao meio. Então o plano da folha, digamos aqui, né, onde está sendo representado. Tá? Então, plano de reflexão tem vários. Ah, professor, tem eixo de rotação aqui também? Também, gente, tem vários. Tem um eixo C6 aqui no meio, ó, que ele está vindo de cima, né? Se você olhar. Depois eu vou fazer esse exemplo melhor para que vocês entendam, tá? E os eixos de cima aqui também. 1, 2, né? Então, em várias direções, tá? O eixo C2, nesse caso, é um eixo que passa aqui, ó. Porque a molécula ela não está presa no plano, então ela pode girar nas 3 dimensões, tá? Uma outra propriedade, então, né? É um centro de inversão, tá? Essa propriedade, observem, gente, que ó, rotação você tem um valor numérico associado, tá? Então pode ser C2, C3, C4, né? Pode ter vários valores. Ah, professor, pode ser C1? Pode, mas não faz muito sentido. No C1, na verdade, ele volta para a posição inicial. Então, tudo no mundo, né, tem C1. O sigma pode ser ou sigma V ou sigma H, né? Então tem duas possibilidades somente. E o centro de inversão não tem possibilidade, é só uma. Ou você tem um centro de inversão ou você não tem, tá? Então o centro de inversão é uma operação que eu digo assim que é a simetria máxima, né? Que você faz tudo ao mesmo tempo. Pega o 1, por exemplo, se tiver o átomo 1, ele vai passar pelo centro e se projetar na direção oposta. Só que você faz isso tudo ao mesmo tempo, em todas as extremidades aí da molécula. Faz a molécula inteira de uma vez, né? E ele só existe se toda a molécula se repetir. Então, nesse caso, observem que o 1 veio para a posição 6, ó, aí trocou o lugar. O 5 foi para o 3, trocou o lugar. E o 4 foi para o 2, trocaram de lugar. E a estrutura se repetiu, então existe um centro de inversão, correto? Observem, olhem aqui no meio primeiro. Observe nesse caso, gente, que aqui nessa estrutura que vocês podem interpretar quimicamente como sendo o C2H2, né? Sendo que 2 átomos de carbono e 4 de hidrogênios. C2H4, gente, desculpa. Como C2H4, né? Nesse caso, você pode fazer duas operações aqui com eles e é importante que você perceba que essas operações dão resultados diferentes. Vamos marcar cada hidrogênio, cada átomo de hidrogênio com uma cor, tá? Depois disso a gente faz uma rotação C2. Então, pegando esse eixo em azul aqui, ó, a gente faz uma rotação 180 graus. O vermelhinho foi para o lado direito, ó, e o azul foi para o lado direito também, mas eles permaneceram nas suas posições, um em cima e outro embaixo, né? Amarelo e verde também foram para o outro lado. Beleza, se eu fizer uma inversão, pessoal, eu não estou invertendo, não estou somente girando, eu estou invertendo tudo. Então, ó, o vermelho ele vai para o outro lado, mas também vai para baixo. O azul vai para o outro lado, mas também vai para cima, entende? Mesma coisa aqui do laranja e do verde. Então, é uma operação diferente, tá? E representa como o I, a inversão. Ah, para que serve isso, professor? O professor está inventando conteúdo, professor, só para me dar trabalho, né? Gente, tudo tem um porquê nessa vida. Isso aqui é muito importante até para a espectroscopia. Moléculas que possuem simetria similar, eles têm comportamento espectroscópico similar, mesmo com a composição completamente diferente, tá? E é importante para outras coisas também, para cristais, por exemplo. Então, isso aqui é extremamente importante em inorgânica. Aliás, não só em inorgânica, em química orgânica também. Lembrem lá de isomeria. Quando você fala em isomeria óptica, você só tem isomeria óptica quando você não tem um centro de simetria, tá? Então, ó, lembra daquele exemplo que eu falei para vocês antes, que eu falei lá na teoria da orbital molecular, que
que pode ser representado como G ou U, né? Então, o G ou U é se tem um centro de simetria ou não, tá? Se tiver um centro de simetria, o órbita é do tipo G, como esse aqui, ó, centro simétrico. Se não tem, ele é Ungerade, né? Ele não tem centro de simetria, tá? Bom, então vamos seguindo aqui. E por último, gente, uma operação de simetria que é mais complexa é a rotação imprópria. A rotação imprópria, ela é chamada de, tem essa nomenclatura SN, né? Assim como a rotação comum, ela tem o C, né? Tem um valor atribuído. A rotação imprópria é o S e um valor atribuído. Gente, olha a diferença. A rotação imprópria, ela é formada por duas operações consecutivas. Ela só existe se tiver essas duas operações consecutivas. E também se você não tiver essas duas operações separadamente. Então o que é? É uma rotação seguida de uma reflexão no plano perpendicular a essa rotação. Como é isso, professor? Então, ó, vou pegar esse caso do metano, tá? Do metano. Ou de qualquer estrutura tetraédrica, tá? Eu gosto de usar como exemplo do metano. Então, ó, esses hidrogênios estão coloridos para diferenciar, né? Então, se aplica um eixo de rotação de ordem 4 aqui, e esse eixo de rotação, então eu vou girar 90 graus, correto? É de ordem 4, 360 dividido por 4 fica 90, tá? Então, ó, 90 graus, eu vou ter agora, os da direita estão na vertical e os da esquerda na horizontal, correto? Quando eu giro 90 graus, ó, eu troco isso, da esquerda que está na vertical e os da direita na horizontal. E aí eu aplico um plano perpendicular a essa rotação, ó. O plano perpendicular é um plano que vai formar 90 graus, né? Então tá aqui a rotação, ó. E aí ele vai atravessar. Ele vai atravessar, né? E aí, o que vai acontecer? Tudo que está do lado direito vai refletir para o lado esquerdo. Observem essa estrutura e observem a primeira estrutura, gente. As cores estão diferentes, é claro, né? Mas são bem semelhantes, né? E se você considerar que não tem cor diferente, então está tudo idêntico, correto? Tá? Isso, pessoal, a gente tem alguns exemplos, né? Nos ajuda até a entender. Então, por exemplo, uma rotação S1, ela seria somente equivalente somente a um plano perpendicular. Então, como exemplo desse giro aqui, dessa rotação numa molécula de água, por exemplo. Ela iria girar 360 graus e depois reflete, tá? Como essa rotação é do tipo S1, a gente nem representa, porque a rotação S1 vai ter praticamente em diversas moléculas, né? Sempre que você tem um plano de reflexão, você vai ter uma rotação S1. Então, não faz muito sentido, porque o C1 ele vai existir sempre, né? Então, não acrescenta muito você fazer essa representação. E já uma rotação S2, você poderia entender numa molécula linear, então ela girando 180 graus, ela inteira, tá, gente? Ela vai girar de uma forma inclinada e depois refletindo, tá? Mas também não é algo que auxilia muito a diferenciar a molécula. No entanto, já uma rotação imprópria de ordem 4, né, no caso aqui um S4, aí já é bem interessante, tá? E aí, gente, a gente tem então essas operações de simetria que eu acabei de falar e os elementos. Mas tem uma operação que eu não falei ainda, que é a operação identidade. A gente falou da rotação, da reflexão, da inversão, da rotação imprópria, tá? E nós temos ainda a operação identidade. A operação identidade, pessoal, é uma operação cujo elemento de simetria é o próprio objeto
e uma operação que não faz nada, certo? Se tiver um objeto qualquer, fazer uma operação de identidade, pronto, está feito. Então ele não faz nada. Então tudo na natureza tem operação identidade, tudo, toda forma. A gente pode até entender como um C1, né? Um C1 é a identidade, né? Ele retorna para a posição inicial. Mas é uma operação importante porque nós não, pelas teorias de grupo, esse tipo de coisa, as classificação em grupo, nós não podemos ter uma forma, um objeto, ou no caso aqui uma molécula, que não tem nenhuma operação de simetria. Então daí ela tem que ter pelo menos a operação identidade. Tá? E aqui diversas classificações, porque a partir disso, pessoal, nós podemos classificar as moléculas em grupos pontuais que nós chamamos, tá? Grupos pontuais de simetria. Então, por exemplo, uma molécula que não tem nenhuma simetria, olha só isso aqui, ó. Quem vê muito aquela isomeria óptica lá em orgânica, tem o carbono estereoquímico, né? Então, é o carbono que não vai ter uma simetria, né? Não tem centro de simetria em torno dele. Então, os 4 ligantes são diferentes, não é? Então, gente, até aquele do isomeria RS, né, que a gente faz, e nesse caso que a gente não tem elementos de simetria. A gente fala, não tem centro de simetria. Realmente não tem. Mas também não tem outras operações de simetria, tá? Então, a gente falando só de centro de simetria já é o suficiente para identificar. Grupo pontual C2, né, ele só vai ter a rotação C2, como por exemplo a molécula de peróxido de hidrogênio. Vou pegar outro, um C2V, grupo C2V, o exemplo da molécula de água, ou essa outra molécula aqui, que observem que ela é bem diferente da molécula de água, mas em estudos espectroscópicos elas têm comportamento espectroscópico similar, certo? Embora as propriedades sejam completamente diferentes. Então, elas acabam caindo no mesmo grupo, essas duas moléculas. C3V, a gente tem o caso da amônia, PCl3, tá? POCl3, o pH3 também lá, né? Da fosfina em Vênus, né? Que tá uma discussão, tem fosfina, em Vênus não tem, né? Então, também cai nesse grupo aqui, tá? E tem vários outros grupos, tá, pessoal? De acordo com as operações de simetria. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, porque essa tabelinha aqui que eu peguei do livro do Schreiber, eu coloco ela de propósito, porque ela está errada, gente. Ela não está errada quanto à classificação nos grupos. Mas, por exemplo, aqui na amônia, ela fala que a amônia tem 2 eixos C3. Tá errado, a amônia só tem um eixo C3. Depois eu vou explicar quando eu for mostrar aqui alguns exemplos, tá? Professor, por que está errado, né? Aliás, qual o problema disso? O problema disso, gente, é que tem muito aluno que quer copiar igual está na tabela, certo? E fazendo isso você vai fazer errado. E eu já aviso, mesmo assim, sempre tem aquele premiado, né? Aquele abençoado lá que mesmo eu explicando, ele acaba cometendo erro. Mesma coisa aqui, ó, D4H está falando que tem 2 eixos de rotação C4. Não tem, só tem um, tá? E tem vários aqui, tá? Beleza, gente? Então vamos observar aqui no QuantTube, né? Aplicativos em QuantTube. Vou botar aqui do início, um site, na verdade, pessoal. Semelhante aí ao YouTube, né? O pessoal pegou o nome. Site muito legal, com muitos recursos interativos. É o QuantTube. Esse aqui, tá? Ele deixa a gente meio doido aqui tentando clicar na molécula. Ele vai afastando, né? Mas, se você for procurar, ó, tem muita coisa de orgânica e muito para nível superior, tá, gente? Muita coisa de inorgânica, ó, estruturas, elementos bloco D, materiais em estados sólidos, né? Tem muita coisa aí que ele já coloca como estrutura e ligação, níveis de energia, tá? Tem muita coisa, ó.
Modelo de repulsão, ó, tem vários exemplos. Polímeros, tá? E tem novidades também, né? Muito legal. Tabela periódica, ó. Bom, eu vou colocar aqui, eu coloquei estrutura e ligação, simetria, tá? Symmetry Operations, é em inglês, né, o site, é operações de simetria. Rotação própria, né, que ele chama, vamos lá. Rotações próprias. Bom, vamos observar aqui. Vou dar uma aproximada. Ele coloca alguns exemplos, né? Então aqui, ó, BF3. Aí cada fluo tem uma identificação. E sempre que tem uma rotação, fica de uma maneira diferente, né? Vai girando aqui. Deixa eu ver se dessa vez ele vai carregar. Tá? Ele vai girando, não está girando no eixo, tá? Só está mostrando aqui a molécula. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar, tá, gente? Tem que clicar mais de uma vez. Ele é difícil. Na hora que na frente dos alunos aí fica, né? Pra gente passar vergonha. E ele coloca toda a explicação aqui, tá, gente? Tudo isso que eu tava falando pra vocês, só que em inglês. Gente, quem não sabe inglês, dê um jeito de aprender, tá? Pra vida de vocês. Existe muito mais material, não só de química, mas de qualquer coisa. Tem muito mais textos em inglês que qualquer outro idioma. Então, se você não sabe ler e falar, pelo menos o básico de inglês, você está atrás de muita gente, tá? Você fica limitado no que você consegue alcançar, certo? Especialmente nessas áreas científicas. E ciência em qualquer idioma, tá? Dependendo da área, é muito mais regional, né? Tipo, outras áreas, agronomia é mais regional, história é mais regional, né? Apesar que também tem muita interação com outros países, mas química é mundial, então corram atrás do prejuízo. Bom, pessoal, finalmente eu consegui representar aqui os elementos, né? Observe que essa molécula ela é quadrado planar, trigonal plana. O que eu consegui representar aqui? Quais são os elementos de simetria nela, né? Então, ó, tem um eixo, primeiramente tem um eixo C3 aqui em cima, ó, passando no centro dela, né? Perfurando aqui o átomo de carbono, certo? É um eixo de ordem 3, tá? E é o que eu chamo do eixo principal. O que é o eixo principal, gente? É o eixo de maior ordem na molécula. Se eu não tiver um eixo de maior ordem, então não vou ter um eixo principal, certo? Mas, em muitas situações eu tenho o que eu posso chamar de um eixo principal. Tem eixo C2, aqui em cima, ó. C2, C2 e C2, tá? Que se eu girar 180 graus eles se repetem. E temos alguns planos de reflexão. Então, por exemplo, esses em azul aqui, ó, cortando a molécula, são do tipo sigma V, porque eles são paralelos ao C3, ó. Observem que eles estão juntos aqui do eixo principal, né? E o em vermelho, ele é perpendicular ao C3. O plano em vermelho, ele faz 90 graus com o C3, tá? Ele está a 90 graus do C3, beleza? Então ele é um sigma H, tá? Essa representação aqui atrás, ignorem, tá? Esse S3
é uma falha, é uma coisa que eu não, uma anotação que eu não gosto aqui nesse QuemTube, porque alguns autores fazem isso. Eles representam isso como um eixo de rotação imprópria, mas outros rejeitam, e a meu ver não é. Porque esse eixo de rotação imprópria de ordem 3, ele só está aqui porque já existe um plano horizontal que está aqui presente independente do eixo, tá? Então, se ele está independente do eixo, ele não acrescenta em nada, certo? Então, eu prefiro fazer toda a organização toda sem a identificação, né, dos elementos de simetria sem essa ordem, essa rotação, aliás, imprópria, tá? Ela não acrescenta em nada, gente, na hora de identificar o grupo pontual da molécula, tá bom? Então ela existe porque os outros dois elementos existem separadamente, então obviamente vão existir em conjunto, tá? Então não acrescenta em nada. Vamos para outro exemplo. Eu vou voltar aqui, que mostrei a rotação, né, de ordem 3, aí ele vem para exemplos de reflexão. Vem com a molécula de água, né? E, se eu não me engano, tinha outras aqui embaixo. Eu tenho que clicar nessa. Isso. E aí ele já está mostrando os planos de reflexão. Olha que legal, gente. Observe nessa molécula que ajuda muito. Ela está nessa forma estrelada, né? Então, quem gosta de orgânico não está eclipsado, que é a forma de menor energia, tá? E é interessante porque ela vai ter os planos de reflexão. Esse sentido de rotação aí vai ser um eixo de rotação, tá? No entanto, aqui, parei até aqui. Aqui, de cima a baixo, não existe plano de reflexão, porque está na frente e outra atrás, então não dá para ter plano de reflexão. Vou parar ela mais uma vez, que ela está girando aqui sozinha. De cima a baixo não tem um plano de reflexão, porque os átomos da direita estão para frente, os da esquerda estão mais atrás, né? Esse pequenininho da frente, né, tá para frente, e o equivalente a ele do outro lado está para trás, então não repete, correto? Então aqui de cima a baixo não tem reflexão, mas tem um eixo C2, tá? E também os eixos e um eixo C3 aqui atravessando ele, né? Atravessando os dois átomos de carbono, com eixo de rotação, tá? Vejam que não é simples, então você tem que visualizar em 3 dimensões, tá, pessoal? E aqui outros exemplos, né? Eu vou, finalizando essa aula, eu vou gravar resolução de alguns exemplos, tá? No papel mesmo. Vamos ver aqui um eixo de rotação imprópria, de fato, né? Ele não vai botar o benzeno, gente. O benzeno não é um bom exemplo. Tá. Aquele mesmo exemplo que... Ótimo. Aquele mesmo exemplo, Você gira ele 90 graus, tá? Tá até demonstrado aqui do lado. Você gira 90 graus nesse sentido e depois aplica uma reflexão perpendicular, né? Nesse sentido. Então gira, imagine que tem um eixo passando entre os 3 átomos de carbono. Ele gira 90 graus em torno desse eixo e depois reflete em um plano de reflexão em cima desse átomo de carbono aqui. Plano perpendicular. A molécula vai se repetir com essa representação ao lado, tá? Vamos ver se ele vai representar aqui. Bom, então agora a gente consegue observar aqui o eixo de rotação S4, onde ele vai girar 90 graus, né, como representado aqui do lado. E observe que esse plano perpendicular ao S4, ele não está aqui representado. Não é por outra razão, gente, é que ele não existe. Ele só existe quando
ocorre na operação imprópria, na rotação imprópria. Então, normalmente, ó, a molécula tem eixo C2, ó, olhando aqui de cima, ó, aqui é um C2, porque na hora que ele gira, pela própria inclinação da molécula, se ele gira inclinado assim, ele vai corrigindo, tá? A inclinação. Mesma coisa desse outro C2 aqui, ó. Se você gira assim, ele corrige a inclinação, tá? Pro outro lado. E tem esses dois planos de reflexão, que eles estão aí o tempo inteiro, tá? Ah, professor, do outro lado tem um C2. Tem, gente. É uma regrinha, né? Sempre que eu tenho um eixo de rotação imprópria, S4, por exemplo, eu vou ter um eixo de rotação própria com metade do seu valor. Em cima do S4, eu vou ter necessariamente um C2, tá? Se eu tivesse um S6, eu teria necessariamente um C3 em cima dele, tá? Mas é uma curiosidade, vocês não usam essa regra para resolver nenhuma questão, tá? Mas para explicar para vocês mesmo, tudo bem? Voltando aí, inversão, ó. O problema é que esse site ele dá muito travamento, não sei se é pelo fato de eu estar usando o Chrome. Talvez em outro navegador eles funcionem até melhor, tá? Aqui é o exemplo da molécula de benzeno. Observação, gente. Para simetria, você ignora essas duplas ligações, tá? Porque na verdade isso aqui não existe. É aquela questão da ressonância, certo? É uma falha da estrutura de Lewis. Na realidade, o que nós temos são todas as ligações iguais aqui dentro do anel aromático, tá bom? Então aqui a gente tem uma operação de inversão, né? Tem várias operações, mas tem também a operação de inversão, tá? Em que a molécula, né, ela meio que implode, assim, ela encolhe no centro e depois se projeta novamente para o outro lado, tá bom? Como um exemplo. Opa. Se eu for representar, não sei se ele vai representar as operações aqui, porque é muita operação, gente. Simetria. Mas eu vou fazer o exemplo do benzeno para vocês. Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Google me espionando. Então, gente. Olha a quantidade de operações de simetria, né? Pro benzeno. Mas não é coisa de outro mundo, não. Depois a gente vai fazer para ele também, tá? Tem alguns exagerados aqui, ó. Como esses eixos de rotação imprópria, que não existe de fato, né? Dependendo do entendimento. Para o nosso entendimento, eles não existem, tá? E aí, gente, para que serve isso? Isso serve para que vocês encontrem, dentre outras coisas, né, mas uma parte importante aqui em simetria, ó, para que vocês encontrem o grupo pontual da molécula, tá? Que vocês vão usar esse diagrama, tá bom? Ah, professor, tá em inglês. Tá, gente, mas não tem nada muito complexo aqui nesse inglês, certo? O livro do Schreiber tem também um diagrama, mas eu não gosto muito daquele diagrama, ele conduz a erros. Esse também não é tão simples, tá? Mas eu acho esse tá um pouco melhor que o livro do Schreiber. Antes eu usava o diagrama do Schreiber, agora a gente vai usar esse, tá? Não é que o diagrama do Schreiber está errado, não. É porque às vezes ele confunde, tá bom? Mas esse aqui ele tem a mesma pegada, né? Mesmas regras, mais ou menos. Só o formato que é um pouco mais... É diferente, que a meu ver, é um pouco mais simples, tá bom? Mas a gente vai usar ele e vou colocar uma aula também respondendo exercício e a gente usa esse diagrama, tá? Porque dependendo das características da molécula, a gente começa aqui no start, né? Ah, molécula linear, sim, né? O yes, né? Aí ele tem centro de inversão? Não. Então, se não é linear e não tem centro de inversão, cai aqui no C infinito V, tá? Aí, como é isso, professor? Aí eu vou mostrar no exemplo, tá bom? Então, de acordo com os elementos de simetria que estão ali presentes, você classifica
a molécula de acordo com esses grupos pontuais. Grupo TD, grupo OH, né? TD de tetraédrico, OH de octaédrico, IH de icosaédrico, tá? Aí os grupos C, aí você tem CS, CI, C1, CNH, tá? CNV. Quando eu tenho eixo principal com plano perpendicular, né? Então eu tenho os grupos D, certo? Já são diferentes. Com rotação imprópria já vou ter grupos S, então por aí vai, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Vou gravar, postar essa aula e depois gravar, né, postar também, claro, a aula do exercício, explicando, que eu acho que esclarece um pouco. Sugestões, então, pessoal. Essa parte do conteúdo ela é muito visual, tá? Esse conteúdo ele é muito visual. Então, usem os artifícios que vocês puderem. Não fiquem só no papel. Isso é um alerta que eu sempre faço. Se você ficar só no papel, você vai ter mais dificuldade em visualizar, porque aqui você tem que visualizar em 3 dimensões a molécula, tá? Então, o que você tem que fazer? Usar no computador aqueles modelinhos de geometria molecular, né? Então, programas que permitem fazer isso. Ou mesmo você faz, tá? Você consegue fazer com bolinha de isopor e palito de dente, tranquilo. Vai ali na Maria Chiquinha, quem tiver em Gurupi, né? Aí vai na Maria Chiquinha, compra umas bolinhas de isopor pequenininhas, eu acho que é 15, 20 centavos uma bolinha daquela. Aí você compra uns 10 ou mais, 20, e você consegue montar várias moléculas, tá? Não dá para ficar tirando e colocando, porque você vai estragando a bolinha, né? Mas você monta algumas. Professor, eu posso fazer com outras ferramentas? Pode, gente, sem dúvida. Pode fazer com massinha de modelar, eu já vi, teve aluno que foi na prova levando lá modelinho com massinha de modelar. Pode fazer até com jujuba. Tem um exemplo tem uma prática conhecida na internet que é para geometria molecular, né? Mas é a sequência aqui de geometria molecular. Você faz a geometria e depois encontra a simetria. Então, usando jujuba e palito também, você consegue fazer diversas moléculas, sabe? Aquela jujubinha colorida, tá? Claro que não vai durar muito tempo a sua molécula, né? Ela vai estragar. Então, por isso que eu recomendo massinha, bolinha de isopor, certo? Bolinhas de isopor, dependendo da geometria, aquelas geometrias que você usa com maior frequência, você pode passar uma cola de isopor que ela vai manter firme ali, você usa várias vezes, tá? E até colorir se quiser, tá? E quem quiser investir um pouco mais, né, gastar um pouco mais, compra realmente aqueles modelinhos de plástico, né, modelo molecular, que tem alguns bem baratos hoje em dia na internet, certo? Já foi muito mais caro. Gente, eu recomendo muito, muito mesmo que vocês façam isso nesses modelos que vocês manuseiam, porque não se compara. Claro que o sistema computacional ajuda muito, né? Um simulador, esses programas que desenham geometria molecular ajudam muito, mas você manusear, você visualiza muito melhor, tá? Você consegue enxergar muito melhor como aquela molécula pode girar, né? Você tem mais facilidade, tá? Inclusive, se você fizer, mesmo assim insistir em usar aqueles programas de computador, recomendo que use algum que tenha aquelas simulações em 3 dimensões, tipo com realidade aumentada, alguma coisa assim. Não sei se vocês já viram. Aqueles óculos que simulam 3D, ou aquele óculos que você coloca o celular dentro e ele simula como se fosse em 3 dimensões, alguma coisa assim. Que aquilo ali é a realidade aumentada, né? Então ajuda também, tá? Mas a primeira recomendação, que eu recomendo mais fortemente, é a própria molécula que você manuseia, tá? Não dá trabalho fazer, não é caro, tem como fazer bem barato e te dá um diferencial no aprendizado, tá? Beleza? Então fiquem atentos para o vídeo aí de resolução de exercício e logo vocês vão entender bem esse conteúdo. Valeu, pessoal!